Hoje eu vim te trazer o passo a passo e ainda várias explicações sobre como o MEI deve declarar o imposto de renda. Olá pessoal, eu sou a Laís, eu sou contadora aqui em mais um vídeo para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do empreendedor e parte delas é fazer declarações de impostos. No ano passado eu fiz um vídeo aqui nesse canal que até hoje é o vídeo mais visto sobre como informar a renda ali do MEI no imposto de renda pessoa física. E já adianto para vocês, se você já viu aquele vídeo, nada mudou, o procedimento permanece o mesmo. Eu vim trazer esse vídeo aqui de atualização do passo a passo e vou trazer algumas dúvidas que as pessoas colocaram ali dentro dos comentários do vídeo, as mais frequentes, e já vou fazer um vídeo completão ensinando o passo a passo de novo e ainda tirando as suas dúvidas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que todo ano a gente tem regras para obrigatoriedade da declaração de imposto de renda pessoa física. Então, nesse ano de 2024, a gente teve uma mudança para ser obrigado a entregar a declaração. Um dos critérios é você ter uma renda tributável acima de R$ 30.639. Isso durante o ano de 2023, entre outros critérios do imposto de renda pessoa física que eu coloquei nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição sobre quem é obrigado e tudo mais. Mas e quem é MEI? O que é a renda tributável do MEI? É isso que a gente vai aprender a calcular. Mas primeiro eu queria falar para vocês que declaração do MEI é diferente de declaração de pessoa física. A declaração anual do MEI ou DAS nesse MEI é uma declaração referente ao faturamento desse MEI, o CNPJ. Ele não é a mesma coisa que a declaração de pessoa física, mas ele também não substitui a declaração de pessoa física. Muita gente no vídeo ano passado falou: eu já declaro como PJ, não vou declarar como pessoa física, quando não é bem assim, tá? Você tem que fazer o cálculo ali para saber da sua renda do MEI qual foi a parte tributável para saber se você é obrigado a declarar ou não. E um outro detalhe também que muita gente teve dúvida foi: eu tenho um MEI, mas eu também trabalho CLT. O que eu faço para saber se eu sou obrigado ou não? Você vai somar a sua renda CLT com a parte da renda tributável do seu MEI e vai ver se as duas somadas vão dar acima ali do limite de R$ 30.639,90. Se der, aí você precisa fazer a sua declaração. Então, o MEI, ele tem uma parte da sua renda ali, do seu faturamento, que será tributável e uma parte que será isenta. Vamos direto aos cálculos aqui para vocês. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu faturamento do MEI e informar lá na DAS nesse MEI, que é a Declaração Anual de Faturamento do MEI, que inclusive já tem um tutorial completo prático aqui nesse canal, que é bem simples de fazer. Então você sabe qual foi o faturamento do seu MEI, é hora de saber qual é a parte isenta e qual é a parte tributável. Então coloca aí na tela, Cauê. A parte isenta é o seguinte: é 32% do faturamento para empresas que realizam serviços, é 16% do faturamento para quem realiza atividade de transporte de passageiros e 8% do faturamento para quem realiza atividades de comércio. Essas porcentagens eu não tô tirando da minha cabeça, eu tô tirando da própria legislação, que é o que a Receita orienta a fazer, que é utilizar os percentuais do lucro presumido, que não interessa aqui pra gente o que é lucro presumido. É uma coisa ali da legislação e vamos utilizar esses percentuais sobre o faturamento para poder saber qual é a parte isenta do seu MEI. E se o seu MEI realiza parte de serviços e a parte de comércio também? Aí você tem que separar, né? Você vai pegar o seu faturamento do comércio e calcular 8% da parte isenta. Vai pegar o seu faturamento dos serviços, vai calcular 32% da parte isenta. E aí você vai somar essas duas partes isentas para poder informar na sua declaração. E na declaração, como você informa essa parte isenta? Eu já vou mostrar para vocês. Eu estou aqui dentro do programa da declaração do imposto de renda, porém, se você estiver declarando por aplicativo ou direto ali online pelo ECAC, vai ser o mesmo campo, tá, gente? Que muda um pouco o layout. Mas a gente tem ali rendimentos. Então, eu vou clicar em rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui já tem um negócio aqui, mas vocês ignorem. Vou clicar em novo e eu tenho tipo de rendimento. No vídeo do ano passado, eu falei para vocês colocarem esse código 13 do rendimento isento, que é rendimento de sócio titular de microempresa, optante pelo Simples Nacional, exceto Prolabore, tananã, tananã. E aí muita gente vai falar: mas a Receita fala que é para colocar o código 9. Gente, pode colocar o código 9, o código 13
13, que vai dar tudo certo. A legislação ela não é clara, assim, a respeito da diferença entre esses dois, apesar de que nós, contadores, ali já temos uma noção de qual é a diferença. Alguns usam um para uma coisa, outro para outra coisa, mas a essência ali é a mesma. E outra, a Receita Federal não está preocupada se você colocar o código 9 ou o código 13. Ela está mais preocupada em você declarar como uma coisa isenta aquilo que não é isento, né? Porque é em cima do tributável que ela vai receber o imposto devido, né? O temido, amado dinheirinho. Vamos seguir aqui nesse vídeo a orientação oficial ali da Receita Federal, que eu tiro de onde? Perguntas e respostas. Então eu vim aqui no site da Receita Federal e todo ano ela lança perguntas e respostas, que inclusive esse ano saiu muito tarde, hein? Perguntas e respostas desse ano de 2024 saiu lá no dia 3 de maio, né? Já tinha passado mês e meio aí do prazo. Então eu vou baixar aqui o Perguntas e Respostas do site, vai vir um PDF bem grande aqui e nós temos 301 páginas de perguntas e respostas. E aí eu vou digitar aqui no Ctrl F, né? Microempreendedor, pra gente poder ir direto aqui no que a gente quer. Então, microempreendedor é a pergunta 183, e aí ele fala da parte isenta e tudo mais, e fala que a gente vai informar a parte isenta, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, em lucros e dividendos recebidos na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, vou colocar aqui conforme a Receita Federal, ok? E aqui você tem um CNPJ. Que CNPJ é esse? Esse CNPJ é o CNPJ do seu MEI, não é o CNPJ do seu cliente, CPF do seu cliente, nada disso. A sua fonte pagadora é o seu MEI. Foi o seu MEI que recebeu do cliente e está repassando para você. Então, você vai colocar o CNPJ e a razão social ali do seu MEI, que vai ser geralmente isso aqui, né? E fulano de tal. E aí a gente vai colocar a parte isenta. Eu vou colocar um exemplo numérico aqui para facilitar pra gente. Então vamos supor um faturamento de 55 mil e uma empresa de serviços. Então vamos calcular a parte isenta. Eu vou pegar os 55 mil e colocar 32%. Então vou anotar aqui. Parte isenta, 17.600, que é o que eu vou colocar aqui, ó, 17.600. Clico em OK e já vai vir para cá. Então, uma parte já foi. Aí a Receita fala questão de prolabore. Só que, assim, isso gera alguns problemas, algumas discussões, porque, teoricamente, o MEI não é uma empresa que tem prolabore, porque para ter o prolabore existe ali o e-social, o recolhimento do INSS, coisas que não existem dentro do MEI. E outra, você considerar prolabore ou não aqui vai dar no mesmo, porque o prolabore também é um rendimento tributável. Mas já vocês vão entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque aqui, no exemplo que a Receita traz, ele fala o seguinte: o contribuinte João Pedro esteve no ano calendário submetido ao regime do Simples Nacional na condição de MEI. Então, o MEI é um regime que fica dentro do Simples Nacional, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Exerceu atividade comercial, ficando, portanto, sujeito somente ao recolhimento mensal do ICMS e do INSS, que é o DAS do MEI, é isso que ele está falando aqui. Aí tá, suponha que tenha obtido 80 mil de receita nas suas atividades. Considere que ele teve 20 mil de despesas, aí incluído o valor anual de seus prolabores no valor de 12 mil. Essa informação aqui do prolabore, eu vou ter que discordar aqui da Receita Federal. Nossa, mas quem é você, Laís, para discordar da Receita Federal? Ninguém, mas vocês vão ver que isso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Aqui ele fala, beleza, se o faturamento foi 80 e os gastos foram 20 mil, incluindo o gasto com prolabore, o lucro foi de 60 mil. Considerando que não possui escrituração contábil, o que é isso aqui? É outro ponto importante para vocês. Até bati aqui no microfone. O MEI que possui escrituração contábil, ele tem a oportunidade de ter todo o lucro do MEI isento de imposto de renda. Então, ele vai pegar todo o lucro que ele teve e vai informar na ficha de rendimentos isentos. Só que essa escrituração contábil, ela precisa ser feita por um contador habilitado, registrado no CRC. Ela é fazer o registro, de acordo com as normas contábeis, de todas as movimentações fiscais e financeiras da sua empresa durante o ano inteiro, para no final apurar um lucro. E com esse lucro apurado, esse lucro poderá ser distribuído de forma
isenta com a escrituração contábil. Caso não tenha escrituração contábil, que é a maioria dos MEIs, porque o MEI não é obrigado a ter nenhuma escrituração contábil, o cálculo vai ser dessa forma aqui. Somente aquela porcentagem pode ser isenta e o restante será tributável. Só que aí a gente tem que considerar que a Receita colocou aqui as despesas, tá? Então ele fala, não possui escrituração contábil, será necessário calcular qual o lucro que pode ser distribuído de forma isenta. Então ele calcula a parte isenta igual a gente já fez, ó, pega os 80 mil e calcula o percentual de presunção de 8. Beleza. Assim sendo, caso apresente a DAA, DAA é Declaração de Ajuste Anual, que nada mais é do que Declaração de Imposto de Renda, deverá informar o valor 6,80 na ficha de rendimentos no Código 9. Beleza, até aqui já estamos entendidos. Aí depois ele fala, os valores distribuídos relativos à parcela não isenta são tributáveis, devendo ser informado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica do titular, tá? Então, vamos por partes aqui. Então, temos a parte isenta e agora eu quero saber a parte tributável, tá? Então, vamos supor, vou colocar aqui no nosso exemplo agora. Então, eu tenho 55 mil, que é o faturamento, menos a parte isenta, 17.600. Aí, para eu calcular a parte tributável, eu ainda tenho que considerar as despesas comprovadas. Uma pergunta que bateu recorde lá no vídeo do ano passado. Laís, o que são despesas comprovadas? Despesas comprovadas são aquelas despesas, compras que você tem que são da atividade do seu MEI e que você tenha como comprovar através de notas fiscais, cupons e outros documentos que estejam registrados no seu CNPJ. Ah, eu trabalho home office, eu não tenho nenhuma despesa comprovada ali diretamente com o MEI. Então você não tem nenhuma despesa comprovada, tá? Uma dúvida também que teve muito. Ah, não tem despesa comprovada, o que eu faço? Aí você não deduz. Você só vai pegar o faturamento e vai diminuir a parte isenta, vai chegar na parte tributável. Outra pergunta que teve muito também. O DAS que eu pago pode ser considerado uma despesa tributável? E no meu entendimento, pode sim, porque é uma despesa que você tem com o seu MEI que você pode comprovar. Isso se você pagou durante o ano, é claro. Então vamos supor que no nosso exemplo aqui, a gente teve uma despesa comprovada de, vamos colocar, 15 mil. E vamos colocar que a pessoa teve um prolabore. Vou colocar o prolabore aqui, mas vocês vão ver que não vai fazer diferença, tá? Só porque a Receita Federal colocou. De 14 mil. Aí ele fala, beleza. Então, para calcular a parte tributável, vai ser tudo que sobra. Eu tenho a parte, o faturamento, 55. Menos a parte isenta, 17.600. Menos as despesas comprovadas, 15 mil. Menos prolabore de 14 mil. Então, a parte tributável sobrou 8.400. Maravilha! Onde vou informar essa parte tributável? Aqui na declaração em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Novo, a fonte pagadora vai ser também o seu MEI, tá? Aqui tá dando esse triângulo vermelhinho porque eu tô colocando o CNPJ aqui inválido. E rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? E aí você vai colocar o valor que a gente achou aqui, a parte tributável. 8.400. Aí a gente tem contribuição previdenciária oficial. E aí também é um debate, né? Ah, dentro do DAS eu pago o INSS. O INSS é a contribuição previdenciária. Então, assim, teoricamente, não é claro se a gente deve considerar a contribuição previdenciária nesse campo ou não. Se você considerou o seu DAS lá como despesa comprovada e já diminuiu aqui, você não coloca o INSS aqui do seu DAS. Mas se você não colocou, aí você coloca aqui. Mas aí é interessante você olhar lá a declaração de faturamento, porque vai aparecer que o DAS não é o DAS todo que é a contribuição previdenciária, é apenas uma parte dele. Então é importante você ficar atento, tá? Mas não existe uma resposta clara a respeito disso. Eu vou clicar em OK. Agora eu vou mostrar para vocês por que o Prolabore não vai fazer diferença. Por quê? O Prolabore, por sua natureza, ele é um rendimento tributável. Então a gente teria que fazer o que aqui? Ir em novo e colocar de novo o CNPJ lá do fulano de tal e colocar o valor do Prolabore aqui de 14 mil e clicar em OK. Então a gente colocou os 8.400 e mais os 14 mil. Mas, no final das contas, o rendimento tributável foi 22
22.400. Se eu não considero esse Prolabore aqui, ó, ia ficar quanto? E é por isso que eu falo, gente, não vai fazer diferença esse Prolabore aqui. 55 mil faturamento, menos 17.600, menos as despesas comprovadas de 15 mil, 22.400. Então, veja, deu o mesmo. Então, assim, a Receita só complicou a vida aqui com essa questão do Prolabore. Porque embaixo ele fala, né? Ele fala os valores distribuídos relativos à parcela não isenta é informado na ficha de rendimentos tributáveis. Em relação ao Prolabore, cuja soma no ano totalizou 12 mil, também deve ser informado na ficha de rendimentos tributáveis. Então, você vai informar na mesma ficha, gente. Então, assim, tem coisa que não dá para entender. Mas tudo bem, vamos fazer aqui, tá tudo certo, tá tudo show. Mas não acabou. Por quê? Nós temos ainda que declarar o capital social. O capital social, ele não vai fazer nenhuma diferença. Isso não vai fazer diferença no seu imposto a pagar ou a restituir, tá? Você vai vir aqui em bens e direitos, ignora aqui essas outras coisas que tem, que foi um CPF aleatório que eu estava usando como exemplo em uma aula, mas eu vou clicar em novo e tenho que colocar a participação que eu tenho no MEI. E esse valor aqui é o valor de capital social. Se você não sabe o que é, lá na hora que você abre o MEI, ele pede para você informar um valor de capital social, que é o valor inicial que você teve ali de investimentos na sua empresa. Se você não lembra quanto que foi, você pode ver lá no seu certificado de MEI que vai ter o valorzinho lá. E aí esse valor você informa com o código 3 de participações societárias e o código, grupo 3 na verdade, e o código 2, cotas ou quinhões de capital. Vai colocar o CNPJ e aqui na discriminação você pode colocar que é o capital social, você pode colocar 100% do capital social da empresa 00000000 fulano de tal. E aí você coloca o valor aqui. Ah, o valor você coloca em 31/12/22 e 23. Bom, se você abrir o seu MEI durante o ano de 2023, 22 vai estar zerado. Se você abrir o seu MEI antes, você vai ter o valor nos dois. Então, se eu coloco aqui 5 mil, vamos supor que o capital social é 5 mil. Lembrando que esse valor aqui não vai fazer diferença no cálculo do seu imposto. Ele é mais uma informação. E aí, clico em OK. Beleza. Então, é assim que a gente informou o nosso MEI dentro da declaração anual. Ano passado eu expliquei esse passo a passo aqui também com detalhes, saiba que não mudou nada, mas eu quis trazer esse vídeo aqui de atualização, mostrando passo a passo novamente e também tirando as dúvidas que vocês tiveram. A principal dúvida, Laís, não tenho despesa comprovada, o que eu faço? Ah, se eu não tivesse essas despesas comprovadas de 15 mil, eu ia fazer o quê? Eu ia simplesmente pegar o meu faturamento de 55 mil, tirar a parte isenta de 17.600 e 37.400 seria o meu valor tributável. Aí, veja bem, se eu tenho 37.400 de rendimento tributável, eu seria obrigada a entregar a declaração de imposto de renda? Sim. Agora, se nesse caso aqui, que a gente teve a dedução e tal, e o total do meu rendimento tributável foi 22 mil, essa pessoa, se não tivesse nenhuma outra fonte de renda, nenhuma outra situação que causasse a obrigatoriedade dela, ela não seria obrigada a entregar a declaração. Então, para saber se você é obrigado ou não, você tem que saber qual vai ser a sua renda tributável do mês. Se você estiver precisando de algum serviço, os contatos da Ana Cis Contabilidade estarão aqui na descrição. Um grande beijo para vocês e até o próximo.